Vocês pediram e eu vim trazer toda a minha análise, a minha visão sobre a série Adolescentes. Antes de falar sobre a série em si, eu acho importante falar sobre a base da minha terapia emocional, que é a terapia dos esquemas, para que, quando eu citar os termos, os modos, vocês tenham consciência. Então, a terapia do esquema, ela trata a partir das raízes emocionais, dores e feridas emocionais que foram geradas por conta de necessidades emocionais que todos nós seres humanos temos e ao longo da vida, principalmente na infância e início da adolescência, nós temos feridas e dores emocionais que não são supridas, porque é humanamente impossível os pais suprirem todas as necessidades emocionais, e a partir disso, nossa mente, então quando essas necessidades emocionais não são supridas, nós geramos dores, feridas emocionais, e a partir dessas dores e feridas emocionais, a nossa mente ela vai buscar estratégias mais potentes para poder suprir essa dor, essa ferida emocional. E é onde a nossa mente ela fica vulnerável, suscetível a esquemas cognitivos disfuncionais ou vilões da mente, como eu gosto de chamar. Esses esquemas trazem pensamentos, emoções, sentimentos disfuncionais, são chamados disfuncionais porque são emoções, sentimentos e comportamentos fora do habitual em que essa pessoa sem esquemas agiria. Então, é um esquema totalmente disfuncional com muitos prejuízos para a vida das pessoas. Então, por trás de um adolescente solitário, isolado, carente e irritado, explosivo, existe um mundo interno implodindo. É o que a gente consegue perceber ali dentro do personagem principal, Jamie, né? Ele ali no seu quarto, aparentemente sossegado, na presença dos pais, sem temer nenhuma preocupação. Mas nós vemos muitas necessidades emocionais ali, feridas emocionais, esquemas cognitivos disfuncionais, que eu quero também abordar aqui com vocês nessa análise, tá? Que eu fiz aqui. Então, Jamie, ele tem muitas características ali do seu pai, né? Explosivo, a raiva. Então, já ali no primeiro episódio, né, mostra já o desenrolar, né, do assunto do crime em si, não é segredo, né? Já no primeiro episódio mostra ali ele sendo preso e já vemos características de modos de funcionamentos parecidos ali com o seu pai, né? O modo de funcionamento que a gente chama de hipercompensação, é luta e fuga. Então ele quer atacar e fugir a todo momento, querendo provar que ele é inocente, falando a todo momento que ele é inocente, querendo validar com o pai dele, se o pai dele acredita na inocência dele, né? Perguntando, pai, você acredita em mim? Eu não fiz isso, você acredita em mim? Então, a todo momento, buscando fugir da situação. E aí, quando mostra o vídeo, né, ele chora, simplesmente chora. Então, ele simplesmente chora porque a verdade veio à tona, né? Com vergonha ali do seu pai, com vergonha do advogado, né? Enfim. Ele percebe que esse modo não funciona, não funcionou nesse sentido, né? E aí nós vemos também, né? O pai também tem muita vergonha, sente muita vergonha, chora muito, né? Um dos episódios também muito comovente, logo o primeiro, né? Essa cena em si, né? Nós percebemos também ali sobre isso, né? Que além dele buscar fugir dos problemas, dele querer fugir, usar fuga, né? Ele usava muitas vezes um modo de funcionamento hipercontrolador. Ele queria estar ali no controle da situação, mostrar que ele estava certo, mesmo depois, né, com o vídeo, com toda...
E aí é bem evidente esse modo também quando ele tá ali com a psicóloga, né? Ele pergunta a todo momento para ela, eu estou no controle? Agora eu estou no controle? Então ele busca a todo momento, né, esse modo hipercontrolador para saber, para validar que ele está no controle da situação, que ele vai responder de uma forma em que ele não precise arcar com consequências, né, ou que não piore a situação dele, por assim dizer. Então, a todo momento, ele valida com ela, né? Eu estou no controle agora? Agora eu estou no controle? Então, ele queria a todo momento esse modo para se proteger, o modo hipercontrolador. Então, é bem presente no Jamie feridas emocionais, né? Feridas de rejeição, de exclusão, desvalor, né? É muito presente o esquema ali cognitivo da defectividade de vergonha, né? Porque muitas vezes ele fala que ele é feio, que as pessoas não gostam dele, ele pergunta até pra ela, você me acha feio? E aí, nesse momento ela fica calada, né? E aí ele fala, você não quer falar porque você é bonita e eu sou feia. Sou feio. Então, mostrando que ele tinha, né, esse esquema da defectividade de vergonha. Algo que também é presente no pai, né? O pai mostra que ele passou por situações também de vergonha, de defectividade na escola, na época da escola, né? Foi espancado. E ele não queria o mesmo para o Jay, mas o Jamie sentia. E aí o pai dele, para compensar um esquema dele próprio, né? Quando ele fala que ele passou por essas situações na escola, e aí ele queria que ele fosse durão, ele levou ele para o futebol, né? Mas aí quando ele não se deu muito bem no futebol, ele tinha vergonha, porque ele via as pessoas rindo dele, e aí ele virava o rosto para não olhar para ele não sentir mais vergonha. E quando ele, o próprio Jamie, fala isso para a psicóloga também sobre a visão dele, né, que o pai dele virava o rosto para não olhar para ele não sentir vergonha, porque o pai sentia vergonha dele, ele também sente, né? Dá para perceber essa ferida muito forte, né? Com relação e o esquema, né, da defectividade de vergonha, né? Do desvalor, da rejeição, né? Da inferioridade também muito presente, né? E aí dá para ver que é muito presente, né? Esse esquema, essas feridas da inferioridade, rejeição, exclusão, né? Eu até coloquei aqui, né? Que é tão importante porque quando o Jamie sofre bullying, né? E ele sentia que ele não podia errar, ele queria compensar e hipercompensar a todo momento essa dor da inferioridade, da exclusão, né? E mostrar que ele era diferente disso, ele flutuou aí para um modo que a gente chama de modo auto-engrandecedor. É um modo que faz, né, agir contra o esquema. Então, quando ele se sentia inferior ali, referente a isso, ele buscou se engrandecer. Eu sou inteligente, você sabe que eu sou inteligente. Trouxe até histórias de situações ali para ela que não eram verdades, que aconteceram com ele, para poder fugir. E esse auto-engrandecedor também estava ativo quando ele usou as fraquezas da sua colega ali, a qual ele queria, né, chamar a atenção, queria uma aproximação amorosa com ela e ela não quis, o rejeitou, né, no sentido de usar as fraquezas dela, quando ela sofreu bullying ali pelos outros colegas da escola, para poder se aproximar dela, né, se sentindo ali superior ou com o objetivo de mostrar que ele era diferente, né, mas ele estava nesse modo, né, ali no esquema cognitivo disfuncional do arrobo e grandiosidade, né, então mostrando que ele era inteligente por usar as fraquezas dela para conseguir se aproximar e fazer o que ele queria, né, então nesse sentido também esteve nesse modo que é presente muitas vezes no pai também, tá? Um modo muito presente também ali no Jamie é um esquema, né, cognitivo da desconfiança e abuso, né?
Ele pergunta a todo momento para ela ali se é um truque, se o que ela está perguntando é um truque, para que ela está perguntando isso, né? Voltando na sessão anterior, falando para ela, né? Olha, o outro psicólogo não perguntava isso, o outro psicólogo ele era mais específico, então todo momento perguntando, né? Um truque, né? O que você está querendo saber, o que você está né, pensando, tentando a todo momento ter o controle ali, mas principalmente desconfiado do que ela estava perguntando, se ele respondesse poderia prejudicá-lo, né? E a todo momento ela falando, não, não é um truque, é apenas para analisar, é apenas para te ajudar, para entender o que você está sentindo. Outro modo muito presente ali no Jamie é o modo criança enfurecida ou criança zangada, que é um modo que existe dentro de nós quando a nossa criança interna passou por situações, né? Nós, quando criança, passamos por situações que as necessidades não foram supridas, e aí aquela criança explosiva que faz birra, né? Ativa também no adolescente, no adulto. Então, ali, quando ele percebe que ele não tem o total controle ali do que está sendo analisado pela psicóloga, ele ou entra em situações que ele não quer falar, né, de dores sobre ele, ativa esse modo criança zangada e enfurecida, que é onde ele joga ali o cappuccino, a cadeira, né, e aí também ativa o modo provocador e ataque, porque ele começa a fazer isso para assustar a psicóloga ali, né. E ainda por fim, sobre o Jamie, né, no final mostra ali uma criança realmente, né, solitária, totalmente privada de amor emocionalmente, porque quando ela pergunta sobre afeto, ele tem uma resistência, né? Então o pai mesmo disse que criou ele para ser durão, né? Para não sofrer. Então uma privação emocional muito forte ali, uma inibição emocional forte. Então por trás daquela criança, né? Daquele adolescente agressivo, existe uma criança ali buscando, né, o afeto, o amor, ser amado incondicionalmente. Né? E isso é muito visto no final, quando ela corta ali de forma abrupta a análise e fala para ele que não vai voltar mais, que é a última vez que eles vão se ver. E aí ativa aquela criança solitária, vulnerável, né? E um desespero ali nele, perguntando se ela não gosta dele, né? Por que é a última vez, né? Por que ela tá fazendo isso? Se ela não achava ele interessante. E um desespero, né? Com medo também, né? Não fala para eles o que eu te falei. E então aparece muito essa criança, esse modo vulnerável, modo criança vulnerável e também solitária, né? E aí já começa a xingar ela novamente e fica ali bravo por conta disso, né? Por conta dessa quebra que ela fez ali. Então, mostrando que ele flutua ali por diversos modos de funcionamento, mas nós vemos ali esquemas cognitivos de privação emocional, defectividade e vergonha. Então, sobre a colega psi, ela criou vínculos ali com ele, né? Buscou criar esse vínculo, levando o cappuccino com o marshmallow, que ela sabia que gostava. Mas ela também foi, em algum momento, avaliativa no sentido de levar o pão com picles, sabendo que ele não gosta, para saber como ele ia reagir diante da frustração. E isso colocou em risco em alguns momentos, achei ali, né? Mas saiu, se regulou em muitos momentos, se permitiu estar vulnerável, chorou, né? Ali no final, todo mundo percebeu que a maior parte está criticando por ela ter agido daquela forma tão brusca, tão seca, né? Mas eu senti que ela se emocionou ali em ver toda a situação dele, mas também algo muito indigesto quando ele falou sobre o crime, ela não conseguiu tolerar. Agora, para pais e cuidadores, né, nós possamos observar os adolescentes, né. O pai do Jamie
conversando ali com a sua mãe, né, no último episódio, eles ficaram buscando, né, situações que pudessem levar a isso, se culpando de muitas situações, por não ter tido tempo, não observar o que eles queriam, né, o que ele queria, o que ele precisava, sobre as necessidades dele, né. E aí eles identificaram alguns comportamentos, por exemplo, ele parou de desenhar, queria um computador, né, tinha essa ausência, e muitas vezes dentro do quarto, sozinho, altas horas, né, na rede social ali, eles achavam que estava seguro e ele não estava, né. Então nós precisamos sim observar o que os nossos filhos estão fazendo, não é uma questão de não pensar em invasão, em invasivo, falta de privacidade, não, né. Pais responsáveis olham sim o que os filhos estão falando nas redes sociais, o que as pessoas estão comentando nas redes sociais, as companhias dos nossos filhos. Não, nós vamos ser pais responsáveis e não invasivos, nesse sentido. A criança que está no quarto, dentro do quarto, com acesso à tecnologia, ela não está de nenhuma forma segura. Ela precisa, sim, de orientação, de supervisão. Então, que nós possamos estar atentos ao que eles estão vendo, ouvindo, falando e também recebendo da rede social. Eu vou colocar depois sobre os símbolos aqui para vocês também tomarem consciência desses símbolos nocivos na vida dos nossos filhos e prestar atenção nas mudanças comportamentais, né, nas situações que eles se colocam. Nenhum comportamento disfuncional é do nada. Tudo tem um motivo, né? Prestar atenção nesses comportamentos disfuncionais, raiva, agressividade, isolamento e cuidar, ajudá-los o quanto antes. E principalmente, né, cuidar da sua saúde emocional. Porque pais saudáveis emocionalmente têm filhos, criam filhos, adolescentes também emocionalmente saudáveis, né, supridos emocionalmente. Então, isso ficou muito nítido na série, né, como os pais feridos criaram o Jamie de certa forma ferido e o que levou, né, esse caos emocional que era a cabeça desse adolescente. Então pensem nisso, reflitam.